Quando eu me recordo da minha época de faculdade, mais especificamente falando dos meus últimos semestres, uma das primeiras coisas que me vem à mente é como eu simplesmente quase que não tinha tempo de fazer basicamente nada. Isso porque, nessa época, além das minhas aulas, que eram na parte da manhã, à tarde eu também tinha que participar de um estágio remunerado, isso de segunda a sexta, basicamente. E isso meio que ocupava todo o meu tempo da semana, porque eu tinha que levantar bem cedo para ir às aulas, isso por volta de umas 6 e pouca da manhã, no mínimo, e muitas vezes eu tinha que sair antes das aulas acabarem, isso por volta das 11 da manhã mais ou menos, porque o meu estágio simplesmente ficava do outro lado da cidade. Aí eu tinha que pegar um ônibus, depois um metrô e depois mais um ônibus. Às vezes eu tinha que almoçar correndo, isso quando dava tempo de almoçar, e depois eu saía do estágio por volta das 17h30 para chegar em casa por volta das 8, às vezes quase 9 da noite, porque o trânsito daqui da cidade é extremamente caótico. Tudo isso para ganhar, se eu não me engano, metade, eu acho que era até menos da metade, na verdade, de um salário mínimo da época, que simplesmente só servia para ajudar no transporte, sair um ou outro final de semana no mês e ajudar um pouco dentro de casa. Mas mesmo hoje em dia, tendo uma condição de vida muito melhor, né? Hoje em dia eu sou servidor público, eu ainda fico pensando como que uma pessoa que trabalha na escala 6x1 ou até mesmo 7x0, que conseguem ser infinitamente piores do que isso aí que eu passei na época, como que essa pessoa consegue sobreviver ou até mesmo fazer coisas que ela realmente gosta? Porque esse é um regime de trabalho que simplesmente não te permite fazer absolutamente nada. Eu lembro que na época que eu tava no estágio, eu simplesmente chegava em casa à noite moído e mal conseguia ir na academia. E quando eu ia, a coisa simplesmente não rendia, porque o cansaço físico e mental era absurdo. Fora que eu não conseguia ter foco naquilo que eu tava fazendo, porque eu simplesmente ficava pensando o tempo todo que, cacete, amanhã eu vou ter que repetir tudo de novo. Basicamente eu passava mais tempo bocejando e pensando do que fazendo exercício. Mas, pra ser honesto, o pior de tudo, na minha opinião, dessa escala maldita, não é o cansaço físico e mental que ela te causa, mas sim a baita sensação de estagnação, porque você simplesmente acaba não fazendo mais nada. E quando eu digo nada, é nada mesmo. Seja por falta de ânimo ou até mesmo falta de tempo. Você simplesmente não consegue ter uma vida social decente, você não consegue estudar, seja estudar alguma coisa que você goste, ou então, sei lá, alguma coisa que vai te ajudar profissionalmente. E gradativamente você começa a desenvolver uma falta de perspectiva que às vezes até te impede de fazer coisas básicas do seu dia a dia, como, sei lá, cuidar da aparência, cuidar do cabelo, cuidar da barba. É simplesmente uma falta de ânimo absurda. Quando chega a noite, você só quer tomar um banho e deitar na cama, e quando amanhece, você simplesmente não quer levantar. É aquele tipo de coisa que só quem passou realmente sabe. E meio que foi justamente esse tipo de rotina que acabou me fazendo desistir aos poucos de atuar na minha área de formação e começar a estudar para concurso já naquela época mesmo, antes de concluir a graduação. Eu passei a levantar até mais cedo, por volta das 2, 3 da manhã, para estudar um pouco, 1 a 2 horas mais ou menos ali, um pouco antes de ir para a faculdade, né? E eu digo a vocês com a maior tranquilidade que foi simplesmente a melhor decisão que eu tomei na minha vida. Outro ponto extremamente negativo desse tipo de escala é que você também acaba tendo que lidar com pessoas um tanto quanto tóxicas, vamos dizer assim, para não colocar um termo mais agressivo, quase que todo santo dia, basicamente. E assim, não sei se vocês vão concordar comigo, mas com base nas experiências que eu tive, hoje em dia eu tenho a seguinte perspectiva, muito do trabalho que você vai fazer, o que torna muitas vezes um trabalho ruim, um serviço ruim, muitas vezes não é necessariamente o serviço que você vai fazer, mas sim com quem você vai fazer. Você ter que lidar com chefe sem noção, com um colega de trabalho puxa-saco, com um cliente que acha que pode te dizer e às vezes até fazer o que bem entende, é algo extremamente desgastante no médio e longo prazo. Inclusive, por conta disso, eu meio que acabei até desenvolvendo uma certa falta de paciência para lidar com pessoas, né? Justamente porque no local onde eu fazia o meu estágio, eu atuava justamente com o atendimento a clientes. E, na minha opinião, dentro desse tópico de ter que lidar com pessoas no ambiente de trabalho, justamente a pior coisa, uma das piores coisas que pode acontecer é justamente você ter que lidar com um cliente folgado, né? Você ter que atuar atendendo pessoas
Cara, isso é terrível. Isso porque o BR médio, brasileiro médio, ele tem essa soberba, essa mania de achar que ele pode simplesmente fazer qualquer coisa só porque você tá ali prestando algum serviço pra ele. E muitas vezes o cara tá em um nível social igual ou até abaixo do seu, e ainda assim ele quer te tratar com inferioridade pra poder, sei lá, se sentir importante, se sentir um pouco melhor ali em relação à realidade que ele vive. E isso é foda porque com o tempo a pessoa que tá ali prestando serviço vai meio que perdendo a vontade de estar ali, porque você já tá fazendo um negócio que tá consumindo seu tempo, seu físico e seu psicológico. Além disso, você também provavelmente vai estar ganhando muito pouco, quase que não vai ter nenhuma perspectiva de crescimento ali naquela área de atuação. E como se não bastasse, você ainda tem que ficar aguentando pessoas que vão pisar ali em você só pra poder inflar um pouco o ego. Cara, isso é foda. E essas pessoas vão literalmente utilizar qualquer desculpa pra poder fazer isso. Eu lembro que na época que eu tava lá no estágio, eu tive uma reclamação lá no RH de uma mulher que disse que eu era sério demais, entendeu? Que ela não gostou do meu serviço porque eu era sério demais, eu simplesmente não tinha cometido nenhum erro, eu não tinha sido grosseiro com ela simplesmente foi lá reclamar de mim porque ela achou que eu era sério demais, que eu deveria ser mais sorridente. E é óbvio que a empresa deu razão à cliente, porque é assim que funciona. Não importa o quão absurdo ou até mesmo ridícula seja a reclamação do cliente, para a empresa ele não é substituível, já você que é o funcionário é. E é óbvio que eu acabei meio que tomando ali um puxão de orelha, né? E essa foi uma das coisas que mais me deixou puto na época e me fez estudar ainda mais para concurso, porque não foi um erro que eu cometi ali na prestação do serviço. Eu também não fui grosseiro com ela. Basicamente eu não fiz nada de errado. Eu só simplesmente fui eu mesmo. E ela tentou ferrar com a minha imagem ali na empresa. Então a dica que eu dou pra você, que de repente aí tá com a rotina parecida com a que eu tinha antigamente, né? Ou até pior, tá nessa escala aí 6/1 até 7/0. Cara, toma cuidado pra você não se acomodar e ficar preso nisso daí pro resto da sua vida. Porque é muito fácil, entendeu? Essa rotina CLT, ela foi feita pra poder ferrar, destruir com a vida das pessoas. E isso daqui eu tô falando pra todas as pessoas, tá? Independente de você ser uma pessoa mais nova, né, de 20, 30 e poucos anos, ou até mesmo uma pessoa mais velha de 40, 50, cara, pula fora disso daí, tenta, sei lá, pegar ali um pouco tempo que você tem livre e estuda para o concurso, busca desenvolver diferentes fontes de renda, alguma coisa na internet de repente, tenta, sei lá, desenvolver um negócio próprio e assim que der certo, cara, tu pula fora disso daí, pula fora o mais rápido possível, porque essa rotina só vai destruir a sua vida. Essa é a verdade. Enfim, é isso que eu tinha pra falar. Se você assistiu até aqui e gostou do vídeo, cara, curte, comenta, isso ajuda bastante no engajamento. Cogite se inscrever no canal também. E é basicamente isso daí. A gente se vê na próxima. Valeu, falou, até mais.